né, irmão? Saber que o Rei está voltando, né? Com certeza essa é uma promessa que não vai falhar, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E é justamente sobre isso que nós queremos abordar um tema nesta noite, a respeito da expectativa da igreja. Qual é a tua expectativa para esses dias que nós estamos vivendo, mediante tantas coisas que têm acontecido? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia, novamente, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 21, e nós iremos meditar um pouco aqui nesta noite sobre a revelação da palavra de Deus. Quando você abre a sua Bíblia, em Mateus capítulo 21, e nós vamos aí para o versículo de número 1. Antes de começarmos a ler, tem uma letra lá em cima que nós chamamos de epígrafe do texto. Em algumas versões, pode ser na sua, pode estar escrito a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Aqui na minha Bíblia está escrito a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas, irmãos, se nós atentarmos para o contexto que diz essa história, a gente percebe que essas pessoas que estavam esperando Jesus, que estavam na expectativa de Jesus entrar em Jerusalém, eles meio que frustraram-se ao ver Jesus entrando num jumento. Nós podemos abrir aqui nessa noite um parênteses a dizer que eles ainda não sabiam qual era a real finalidade do Evangelho em suas vidas. E é isso que eu quero mostrar para você. E se você estiver enquadrado neste meio, de não saber o que você ainda está fazendo na igreja, a partir de hoje Deus ele vai começar a abrir a sua mente para que você venha entender o que é verdadeiramente o Evangelho. E eu começo a dizer para você que o Evangelho, irmão, ele é cruz. Cruz. O significado principal do Evangelho é que ele é cruz. Ainda no mesmo livro, no capítulo de número 11, o próprio Jesus, expressando a sua palavra, ele começa a relatar a respeito de João. No livro de Mateus, a gente viu que Mateus fez questão de escrever de quando Jesus falava a respeito de João. E nós vemos que João, inesperadamente, era também um homem que ninguém dava nada por ele. Primeiro que o ministério de João começa no lugar onde ninguém queria estar, no deserto. E a Bíblia diz que estando João no deserto, ele se vestia de pelo de animais e comia mel silvestre e gafanhoto. Ele era um homem simples, assim como ele aprendeu com Jesus e na sua forma, no seu ofício de advento, de vir antes de Jesus para pregar o ano aceitável de Jesus Cristo, ele entendeu que ele iria passar por dificuldades. Agora João é preso por várias vezes, por causa de anunciar o Evangelho de Cristo. João, sendo preso, ele sofre naquelas prisões muitas coisas que ninguém hoje queria passar. E
Eu digo para você nessa noite que um evangelho é de cruz, porque muitas vezes nós precisaremos passar pela cruz para que a gente venha pelo menos entender aquilo que o nosso Jesus passou. Ou seja, nós precisaremos passar por dificuldades. Nós teremos que enfrentar alguns leões, enfrentar alguns ursos. Nós teremos que passar por alguns desertos. Nós teremos que muitas vezes estar mediante alguma dificuldade para a gente compreender o mínimo que Jesus ele passou pelas nossas vidas, sendo obediente a um evangelho de cruz. Eu quero dizer para você que vai ter momento que você vai ter que passar por dificuldade. Que jamais um evangelho pregado com justiça, ele vai revelar para você que você vai viver um mar de rosa. Que não vai ter dificuldade para você servir a Deus, porque esse mesmo evangelho, Jesus falando de João lá no capítulo de número 11, ele vai dizer, irmãos, que desde o tempo de João até aquele presente momento, lá no texto destaca até os dias de hoje. Se você ler lá, você vai ver, desde o tempo de João até os dias de hoje, o evangelho ele tem passado por tribulações, por perseguições. E a parte B do versículo vai dizer lá que o reino do céu tem sido tomado por força. O evangelho tem passado violência e o reino do céu ele tem sido tomado por força. Então, se o reino do céu ele tem sido tomado pela nossa força, então eu entendo que isso requer um esforço da nossa parte. Eu entendo que o sol do meu dia ele não pode atrapalhar e fazer eu deixar de ser crente. Eu entendo que a chuva ela não pode me atrapalhar e fazer eu deixar de ser crente. Eu entendo que a distância que eu tenho de minha casa para a igreja não pode me atrapalhar e fazer eu deixar de ser crente. Eu entendo que as dificuldades que se levantar em meio à minha casa, as lutas que eu tiver que passar no meu dia a dia, não podem empatar de eu ser crente. Agora eu vou por uma carta que um dos homens mais sábios da Bíblia, ele escreve aos Romanos no capítulo 8. Se você ler lá, você vai entender que o evangelho de Cristo é um evangelho de esforço, é um evangelho de luta, irmão. Que se você quiser realmente servir a Deus, você tem que transpassar as dificuldades da vida. E algumas vezes a gente tem que ouvir essas coisas, porque isso fortalece o nosso corpo, fortalece o nosso espírito para a gente não parar. Uma das coisas que Deus não quer é que a sua igreja desista. Os que desistem, eles estão voltando atrás. E os que voltam atrás, Deus não tem prazer nas suas almas. A igreja está compreendendo? Então eu começo a entender que o evangelho, ele requer da minha vida um esforço. Aí eu fui estudar essa palavra e eu vi que assim como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém era uma expectativa daqueles judeus, assim também a entrada de Jesus na nossa vida, ela se torna uma expectativa de Jesus. Porque Jesus, ele não é barganha, mas sempre ele vai querer fazer uma troca. Se você for fiel a ele, pode ter certeza, ele é fiel a você, ainda te dá a chance, a oportunidade de você fazer prova. Se você for infiel a ele, ele é justo, irmão. Ele vai ser infiel com você. Os manuscritos dizem aqui que aqueles que viram o rosto para Deus, para eles ele vira as costas.
Deus não pode ser injusto com as suas palavras. Ele não é homem para que minta, e nem tampouco filho de qualquer homem que se arrependa daquilo que ele faz, daquilo que ele promete. Mas se nós estamos falando a respeito de expectativa, assim como você tem alguma expectativa de Deus, Deus também tem expectativa a respeito das nossas vidas. O que é que diz o texto? Quando Jesus estava se aproximando de Jerusalém, nessa pequena cidade em Jerusalém, eles chegaram em Betfagé, ali próximo aos Montes das Oliveiras. E ali ele enviou 2 discípulos para que entrassem naquela cidade antes dele entrar, porque Jesus sabia da expectativa daquela cidade para a sua chegada, e ele manda 2 discípulos ir adiante e tomar ali uma jumenta e um jumentinho que estava amarrado. Tudo já estava preparado. A Bíblia diz que os discípulos trouxeram, e ele disse para os seus discípulos: olha, se alguém perguntar, diga que eu vou precisar deles e depois eu devolvo, eu entrego de volta. E todas as coisas que Deus faz, irmão, existe um propósito. Escute, não perca a palavra nessa noite que é revelada. Todas as coisas que Deus faz têm um propósito. A Bíblia diz que isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que deu Zacarias, o profeta. Pois Zacarias já tinha falado do desejo do seu povo em Jerusalém, e a respeito da ida de Jesus, a entrada de Jesus em Jerusalém. No versículo de número 5 ele diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso, olha o aspecto dele, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Até aí tudo bem. Era uma promessa que Deus tinha feito através do profeta, sim ou não? Sim. Só, irmão, que quando nós chegamos aqui no versículo de número 10, se você acompanhar, a palavra vai dizer que entrando Jesus em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada, ficou em alvoroço. Eu acho que eles começaram a se perguntar: rapaz, nós estamos esperando o Messias, e o que é isso, esse homem em cima desse jumento? E algumas pessoas gritando: Hosana, Hosana, vive o rei nas alturas. Que negócio é esse? Porque a expectativa daquele povo era uma expectativa diferente daquilo que Deus tinha para eles. Eles estavam esperando, eu acredito, que Jesus entrasse naquelas grandes carroças com grandes cavalos, e uma comitiva acompanhando Jesus, e Jesus com aqueles grandes vestidos de ouro, banhado a linho fino, cheio de púrpuras, com coroas na cabeça, e pessoas gritando: Hosana, viva a vinda do Rei Jesus. Só que Jesus, irmão, estava entrando para demonstrar àquelas pessoas o que é um verdadeiro evangelho. E é isso que ele vai te mostrar nessa noite através da sua palavra. Então a expectativa daquele povo era de ver coisas grandes. Possível de um grande palanque anunciando, cornetas tocando, avisando a vinda de Jesus Cristo. E às vezes não é assim.
Primeiro, o Evangelho de Jesus, irmão, ele é simples. Olha o aspecto de quando ele entra na cidade, manso, a Bíblia diz, e assentado em uma jumenta, e sobre um jumentinho filho de animal de carga. Ali já estavam pessoas esperando o rei dos judeus, e o texto nos faz entender que a expectativa deles era totalmente diferente pelo fato do seu alvoroço. Eles se alvoroçaram. A Bíblia ela não vai dizer isso, mas conjecturando nessa noite, eu acredito que eles começaram aquelas conversações entre si e começaram a julgar ali a pessoa de Jesus, que é o fato aonde entra a palavra do Senhor, que eu vim para os que eram meus, e os que eram meus não me receberam. Sabe por quê? Porque eles não tinham recebido ainda o Evangelho de Jesus. Jesus entra montado num animal de carga, e isso logo, claro, deixou eles alvoroçados, porque eles pensavam, a expectativa que eles tinham era totalmente diferente daquilo que Jesus queria demonstrar. Jesus queria demonstrar para ele Evangelho. E eu quero dizer para você nessa noite, irmão, que o verdadeiro significado que Jesus queria mostrar àquele povo em Jerusalém foi que o seu reino, ou seja, o seu evangelho, ele é um evangelho de cruz e não de rosas. E é por isso que eu lhe pergunto nessa noite, quais são as expectativas que você, como igreja, tem a respeito do evangelho que você vive, que você faz parte, que você já conhece, que você recebeu? Eu vou mais profundo, que você aceitou. Qual é a expectativa que você tem? Mediante tanta dificuldade que a gente estamos passando hoje aqui, tanta tribulação no mundo, mediante tantas mudanças em todas as áreas, o que é que você pensa ainda a respeito desse evangelho, a respeito desse mundo que a gente está vivendo? Porque eu quero mostrar para você, igreja, que assim que Jesus ele entrou na cidade, a primeira coisa que ele fez foi começar a fazer mudança. Quando Jesus entra na cidade, irmão, o primeiro lugar que ele vai é no templo. Se você for lá para o versículo de número 12, você vai ver que Jesus entra no templo e lá o negócio está tudo bagunçado. Já não era mais templo, sabe por quê? Porque o povo não estava mais vivendo o verdadeiro evangelho. O povo estava vivendo o evangelho do sou eu, do é meu, do evangelho do eu quero, do evangelho que tem que ser agora, que tem que ser logo. Eles estavam armando bancas e vendendo dentro da casa do Senhor. Qual era a expectativa daquele povo? Era de um rei que viesse administrar finanças? Ou de alguém que vinha no intuito de se dar, de se entregar para a salvação das suas almas? Qual era a expectativa dele? Era de alguém que pudesse só solucionar os seus problemas?
de resolver as suas causas, de curar as suas enfermidades, era só isso? Não, irmão. O Evangelho muitas vezes ele requer mais da gente do que a gente seja merecedor do Evangelho. Porque esse Evangelho de cruz que eu estou pregando nessa noite é um Evangelho de entrega. Que melhor coisa é você entregar, você dar, do que você receber. É um Evangelho de você muitas vezes ter que lançar o teu pão e depois de alguns dias aí que você venha resgatar novamente aquilo que você lançou. É um Evangelho muitas vezes que você tem que deixar algumas coisas, renunciar. Esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que a gente precisa entender que Deus é quem merece o nosso louvor. Um Evangelho que a gente precisa entender que Deus não precisa da gente, é a gente que precisa de Deus. É esse o Evangelho. Quando a gente começa a compreender isso, as coisas nas nossas vidas começam a mudar. No versículo de número 12, a Bíblia diz que Jesus entra no templo e começa a expulsar as pessoas que estavam vendendo e comprando dentro do templo. Naquele momento, irmão, Jesus realmente se irou e começou a derrubar as bancas, as cadeiras, daqueles que vendiam pássaros, daqueles que vendiam pombos. E ele disse para aquele povo: olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tem feito da minha casa covil de ladrões. Então é interessante a gente saber que Evangelho nós estamos sendo participantes, porque senão a gente vai se frustrar nas nossas expectativas. Porque no momento em que a gente precisar se doar, no momento em que a gente precisar participar, no momento que nós precisarmos fazer parte, nós não vamos ter condição. E aí a gente vai se frustrar, porque esse Evangelho também não vai nos corresponder de maneira nenhuma, irmão. Eu vejo que a primeira atitude de Jesus quando ele entra, segundo as Escrituras, o seu desejo era de purificar o templo. Ele começou a fazer limpeza no templo. O Evangelho, ele traz comumente, sendo o Evangelho de cruz, que ele é um Evangelho de preparação. É um Evangelho que prepara as pessoas para terem as suas dignidades, de estarem diante de Deus, quando Ele cumprir com a sua promessa. O Evangelho, sendo o Evangelho de cruz, ele é um Evangelho de transformação de vidas. Não existe essa, irmão, de entrar na igreja e continuar sendo a mesma pessoa. Assim nós não estamos vivendo o Evangelho. Nós estamos vivendo o comodismo, uma farsa, uma mentira, em que a gente se engana a nós mesmos. Porque você pode enganar o pastor, mas a Deus você não engana. O Evangelho de cruz é um Evangelho de santificação. É um Evangelho que essa transformação ela traz sobre a vida das pessoas santidade. Se eu não ver isso na minha vida, é porque eu não estou vivendo esse Evangelho. É um Evangelho muitas vezes de dor. Você tem que passar a dor.
Jesus vem, mesmo que você passe a dor, Jesus vem ali, passa o óleo, o bálsamo, de repente você é curado, mas algumas vezes é necessário você passar a dor. É um evangelho de perda, que muitas vezes, na maioria das vezes, é melhor a gente perder para que a gente possa ganhar mais na frente. Ainda que seja um evangelho de dor, ele também é um evangelho de cura, porque ele sara a nossa vida, ele nos dá saúde. Esse evangelho, essa palavra, ela nos dá saúde. E Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele queria passar isso para aquele povo. O evangelho da cruz é um evangelho de renúncia, irmão, que muitas vezes eu preciso renunciar até mesmo à minha própria vontade. É aí onde eu entendo que algumas vezes eu preciso padecer, eu preciso sofrer, até correr risco para servir esse evangelho. E eu não entendo, irmão, porque muitas vezes as pessoas resistem tanto para servir a Deus por causa de coisas pequenas. Por causa de coisas pequenas. A Bíblia, ela vai dizer para nós: se o teu olho está te atrapalhando, arranca o teu olho. Eu vou explicar para você. Se a tua mão está te atrapalhando no evangelho, arranca a tua mão. É melhor entrar no céu faltando a mão do que ir para o inferno inteirinho. Ou seja, é a respeito das nossas ações, é a respeito da vida que a gente quer continuar levando, é a respeito das nossas atitudes. Se essa atitude está te atrapalhando, irmão, polda essa atitude, corta essa atitude da tua vida, porque isso está te impedindo de tu viver um verdadeiro evangelho. O evangelho de cruz também é um evangelho de sujeição. Nós temos que estar sujeitos a todos. Essa é uma passagem que Jesus, ele não faz exceção a todos, principalmente aqueles que estão no poder, estão em eminência. Paulo fala isso aos Tessalonicenses, Paulo falou isso aos Efésios: obedecei os vossos senhores na fé, não por fingimento, porque tem muita gente fingindo, irmão. Na frente é uma coisa e por trás, irmão, só Jesus, só a graça. Isso aí, irmão, não é viver evangelho, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, isso não é viver evangelho. Sabe por quê? Porque evangelho é se sujeitar. Agora o apóstolo Tiago escreve uma carta, ele diz: sujeitai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo, ou seja, na hora certa, ele vos exalte. O evangelho, ele também promove as nossas vidas. Só uma pessoa que não quer crescer no evangelho, que nunca vai ser promovida. Mas o evangelho nos promove. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele nos dá possibilidade, ele nos dá oportunidade. E eu não sei como as pessoas não têm o desejo de crescer no evangelho. Elas não têm o desejo de amadurecer, de ser uma pessoa que onde ela chegar, ela tem um peso. As pessoas olham para ela como uma pessoa diferente, que as pessoas desejam estar próximo dela. E isso é um evangelho de possibilidade. Agora, para isso, irmão, para isso você precisa viver dentro desse evangelho a disponibilidade, dizer: eis-me aqui, Senhor. A partir de hoje eu quero ser uma pessoa diferente.
partir de hoje eu quero lutar. A partir de hoje eu quero guerrear essa guerra contigo. Eu quero ver a solução desse problema. Então eu vou me dispor e eu vou fazer algo diferente para que isso aconteça. Então o evangelho da cruz também é um evangelho de disponibilização. Por quê? Porque a seara é grande, irmão. E poucos são as pessoas que querem se disponibilizar. Poucos são as pessoas que querem fazer a obra. O evangelho de cruz, ele é um evangelho de compartilha. Daquele trato de compartilhar, de se ajudar uns aos outros. Já disse o apóstolo Paulo que a fraternidade, ela é algo de suma importância entre os irmãos. Os irmãos mantêm um amor fraternal, de se ajudar uns aos outros, de conhecer a necessidade do seu irmão e de não ir somente lá na casa dele e orar que não vai acontecer nada. Eu quero que você me entenda. Não adianta, irmão, só ir lá e orar. Coloca a mão no teu bolso, estende as mãos e ajuda o teu irmão. É um evangelho de paciência. Que as coisas, jamais vão acontecer no tempo que a gente quer. Existe algo chamado tempo de Deus. E a gente tem que aprender esse tempo se a gente quiser viver esse evangelho. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que há tempo para tudo debaixo desse céu. Então existe um tempo determinado para Deus fazer algo com você. Por que você se apressa? Quando a gente se apressa, irmão, a gente perde a paciência. Quem se apressa perde a paciência, porque você sai do lugar da bênção. Olha a expectativa daqueles que estavam lá no tanque de Betesda. Havia um homem lá, a Bíblia revela, um homem que era coxo, uma pessoa doente das pernas, que não pode andar, aleijado. Todavia que aquele anjo, que era um mistério, ele vinha e movia aquelas águas, uma pessoa vinha, entrava e era curada das suas enfermidades. Aquele coxo, ele não conseguia entrar. Será que alguém ia ajudar aquele coxo? Jamais. As pessoas estavam todos na expectativa de entrar naquelas águas. Mas o segredo é a paciência daquele homem. Pois ele esperou o tempo, viu, irmão? Esperou o tempo para que Jesus entrasse na cidade. Ele esperou o tempo para que Jesus entrasse na cidade e curasse ele da sua enfermidade. O evangelho da cruz, ele também traz esperança para aqueles que não têm mais força nem vigor. Porque existem pessoas assim. Existem pessoas que não têm mais força para nada, não tem mais desejo de nada, e isso não é normal. Isso são sintomas da doença espiritual na sua vida. E se você estiver assim, peça cura para Deus. Além do evangelho ele proporcionar a esperança, automaticamente você se torna uma pessoa experiente. Por quê? Porque esse evangelho lhe traz experiência. Pelo tempo determinado que você tem que passar por alguma situação, você vai adquirir experiência, maturidade. Então, o que o evangelho ele tem proporcionado para você, irmão? Você tem vivido alguma dessas coisas? Ou será que você não tem vivido esse evangelho verdadeiro?
Será que você tem sido só mais um no meio da multidão? Ou será que você tem se frustrado mediante as suas expectativas? Só que eu tenho algo para dizer para você nessa noite, que o Evangelho, além de ser cruz, ele é galardão. E eu tenho certeza e afirmo nessa noite, que quando você chegar diante dele, na sua persistência, insistência, perseverança, quando você chegar diante dele, ele vai dizer para você: servo bom e fiel, entra para o gozo do reino do teu Pai. O Evangelho, irmão, é honra. Se você não sabia disso, que as pessoas que vivem um verdadeiro Evangelho, eles vivem debaixo da honra de Deus. Deus exalta a vida dessas pessoas, Deus honra elas, Deus faz elas sentar em lugares que elas nunca imaginaram, leva ela em lugares que elas nunca imaginaram, pela honra que Deus dá. O Evangelho da cruz, ele também é um Evangelho de promessas. Quantos de nós, irmão, além das promessas bíblicas, centenas e milhares de promessas na Bíblia, quantos de nós não fomos agraciados quando o profeta foi até a nós e pela imposição das suas mãos ele disse que Deus tinha algo reservado para nós? Eu quero saber se você já imaginou isso. Quero saber se você tem pelo menos um pouco de entendimento a respeito do que é isso na nossa vida. De Deus, o próprio Deus, prometer algo para nós. Isso é tremendo, irmão. Mas infelizmente nem todos estão vivendo isso, porque nem todos estão ainda vivendo o Evangelho. Não entenderam que o Evangelho é simples. O Evangelho é um Evangelho de cruz. É Jesus entrando numa cidade, sentado num jumentinho, e os seus discípulos e a multidão que já vinha com ele gritando: Hosanas, Hosanas, vive o Rei Jesus. O Evangelho, isso é uma verdade, ele só será Evangelho quando em nossas vidas ele tiver sentido. Mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmão, que o Evangelho, ele não tem sentido na vida de muitas pessoas, porque nem todas as pessoas estão vivendo o Evangelho verdadeiro. Elas não compreendem. Quando elas verem uma situação correspondente ao Evangelho, elas ficam alvoroçadas, sem saber o que fazer, porque não entenderam ainda o real sentido da cruz. E qual é o real sentido da cruz? O Evangelho. O Evangelho de cruz. Quando a igreja do Senhor conhecer esse verdadeiro sentido, aí nós estaremos todos vivendo esse verdadeiro Evangelho. Então a entrada de Jesus, nunca se esqueça disso, ela foi sim triunfal,
mas de forma que Jesus conseguisse explicar para aqueles que estavam esperando que a entrada triunfal é o evangelho de cruz na vida de cada pessoa. Amém? Então que Deus e Cristo te abençoe. E quando você passar por um momento difícil, não se esqueça, vale a pena viver o evangelho de cruz. Vamos ficar de pé nessa noite.